da França. O senhor, obviamente, encontrou seus amigos, seus colegas anestesistas. E como foi que nasceu esse pensamento de formarem um serviço de anestesia e depois partir para a cooperativa, para a fundação da cooperativa? Isso aí, eu diria, inicialmente, Sim. que existe em Pernambuco, existe no Recife, uma vocação de união de anestesistas. E eu vou dizer por quê. Primeiro, o início da anestesia em Pernambuco, os primeiros anestesistas carimbados como anestesistas preparados para fazer anestesia em Pernambuco foram Nelson Falcão, Bastos Lima e Moacir Monteiro de Moraes. Sim. Os três foram a São Paulo aprender anestesia. Naquele tempo se aprendia anestesia em 3, 4 meses. E voltaram para implantar, então, a anestesia cirúrgica moderna naquele tempo, em Recife, em Pernambuco. Ora, existia um problema de implantação da anestesia, porque a anestesia era realizada por cirurgiões, os anestesias, por enfermeiros e leigos em anestesia. Irmãs de caridade no Hospital Pedro II faziam anestesia. Então eles vieram como anestesistas preparados para fazer anestesia, especialidade de anestesia. Como iam fazer então Nelson Falcão de um lado, Bastos Lima do outro, Moacir Monteiro de Moraes do outro, se não, nem se conheciam, eram anestesistas soltos. Então tiveram uma ideia, e isso foi muito interessante, marcaram um encontro na Rua Nova, defronte daquela igreja Conceição dos Militares, se não me engano, na Rua Nova. Isso em anos e anos e anos atrás. Tenho a impressão que na década de 40. Sim. Na década de 40 do século passado. Certo. E lá se conheceram. Encontraram-se e se conheceram. E disseram, olha, todos os nossos problemas, eu quero fazer um parênteses aqui. Antes de tudo, eu tenho dito sempre, quem une os anestesistas são que os anestesistas sempre tiveram dificuldades profissionais. Sempre. Então o anestesista foi descobrindo que a união faz a força. Pá, fecha o parênteses. Só os anestesistas, porque várias outras especialidades não acreditam nisso, ou não aceitam isso, ou não conceberam isso como os anestesistas conceberam. Fecha o parênteses. Então, dessa reunião dos três, decidiram, a partir de agora, para a implantação da anestesia, que deveriam trabalhar juntos. Então, por exemplo, o Dr. Frederico Cavalheira tinha um serviço no Hospital Infantil. Então, Nelson Falcão e Bastos Lima foram juntos fazer anestesias no Hospital Infantil. Por quê? Porque naquele tempo não tinha respirador. Um ficava apertando o balão e o outro fazia, injetava intravenoso. E com o sucesso dessa anestesia, foi se divulgando. Então eles se tornaram praticamente os anestesistas que implantaram anestesia no Recife. É. Bom, então se você conceber logo, a primeira coisa foi a primeira união de anestesistas. Veio daí o raciocínio. Juntos, nós fazemos mais. Verdade. Foi então que, antes de eu me formar, por exemplo, já tinha o SAR, Serviço de Anestesia do Recife, uma coisa assim, que era formado por 5 ou 6 anestesistas. Incluía Hernani Ademir Rigueira, Bastos Lima, Cadete, aparece. Enfim, esses aí formaram um grupo. Houve um outro grupo formado simplesmente por Hernani e Nilbe e mais alguém,
até na Fernando Vieira, eu não sei o nome disso, apenas alugaram uma casa e se juntaram e fizeram ali. Quando eu cheguei da França, eu ficava trabalhando avulsamente como era praxe naquela época. E senti que, por motivos que aconteceram na época, que eu me sentia, eu trabalhava muito com meu pai e com um outro cirurgião, e estavam desenvolvendo assim o conceito, a mim pessoalmente, de que eu era anestesista de ginecologia e obstetrícia. E eu ficava meio preso ali. Foi quando então eu resolvi passar um tempo em Brasília. Fui para Brasília. Passei 1 ano e pouco em Brasília. E quando voltei, aquele serviço, o SAR, estava dissolvido. Mas continuei com aquela história de que tinha que haver união, tinha que se formar um serviço. Era presidente do departamento de anestesia da Sociedade de Medicina, ou já tinha, era do departamento, né? Dr. Enio Loprovita. E em conversa com o Enio, com o Ademir, com o Hernando, com todo mundo, eu sempre, em conversas nos corredores do hospital, nas salas de cirurgia do hospital, nas antessalas de cirurgia, e via aquele negócio: nós precisamos nos unir, nós precisamos formar um serviço. Aquele serviço não deu certo, mas outro precisa fazer, tudo isso. E eu me agreguei a esse pensamento. Eu também achava que tinha que haver um serviço. Era preciso. Enquanto eu estive em Brasília, eu fiz umas boas amizades em São Paulo e no Rio de Janeiro. E eu senti que no Rio de Janeiro os hospitais tinham servicinhos de anestesia. Existia uma união dos anestesistas. E eu disse: nós não precisamos, nós temos que estar aqui lutando um contra o outro. Nós temos que nos agregar. Nós temos que formar um time de anestesistas. Nós temos que ter uma sociedade de anestesia. E eu promulgava isso onde encontrava com eles, e encontrava a acolhida deles, que também pensavam a mesma coisa. Foi aí então que houve a ideia de formar o SAP, em 1966, 67, por aí. E isso eu me lembro muito bem, que houve uma reunião famosa, uma reunião histórica na Sociedade de Medicina, que nós nos reunimos exatamente para criar isso. Ora, foram vários anestesistas, quase todos, tinham lá na sala pelo menos uns 40 anestesistas. Dr. Enio era o presidente da Sociedade de Anestesia, do Departamento de Anestesia da Sociedade de Medicina de Pernambuco, por aí. E foi ele que presidiu essa reunião. E ele era a favor. Na conversa dele, começaram a ouvir, você sabe o que é uma assembleia, põe aí dentro 40, ou pouco mais de 40 anestesistas, cada um com uma ideia, põe aí discussão. Isso se prolongou. Foi se prolongando, já tinha gente cansada, que saía sem resolução, sem nada, e surgiu a ideia, então, sugeriram a Enio uma ideia. O Dr. Enio é o seguinte: termina a reunião, põe uma folha de papel aqui. Quem for a favor de formar uma sociedade, assine. Quem não for, não assina. E vamos ver quantas assinaturas tem. Ora, quando você manda uma pessoa assinar, sabe? Assine aqui. Parece que traz uma certa responsabilidade, né? Então muita gente que estava contra disse: sabe de uma coisa, esse negócio vai sair e eu vou ficar de fora e não sei o quê. Aí lá veio a assinatura. É verdade. Lá veio a assinatura. É? Muito bem. Desce assinatura, e lá vai a assinatura. A grande maioria assinou. Então, disse: qual é a próxima reunião? Formar a sociedade. E quem quiser venha, quem não quiser não venha. Ora, formamos então o SAP, Serviço de Anestesia de Pernambuco. Ficaram apenas 2 ou 3 anestesistas de fora. Os implicantes mesmo, os que não quisiam assumir.
A nossa primeira sede foi na Avenida Portugal e desenvolveu-se ali. Nelson Falcão ficou como diretor de anestesia, ele distribuía com quem devia fazer anestesia, e foi interessante, porque em vez de haver uma concorrência que estava havendo, foi gente que, rapaz, tem uma anestesia, vai você fazer, começou o negócio a amistosidade. Foi deixando de haver aquela concorrência bravia que havia entre os anestesistas, que foi inclusive uma das coisas que me tinham empurrado para Brasília. E quando eu voltei, eu digo, não, eu não vou ficar naquilo ali não, tem que ter uma sociedade, eu dizia para mim mesmo, e conversava com todos. Então, quando surgiu o SAP, para a maioria, e para mim pessoalmente, foi uma vitória dos anestesistas. Bela vitória. Uma bela vitória. Bela vitória. Foi quando todos se uniram em torno de um único objetivo. E é isso que até hoje faz a nossa força. É todos juntos fazendo um objetivo. Aí eu cheguei, continuo, eu cheguei a presidente do SAP. Sim. Não é? Foi o primeiro presidente? Não, antes de mim, Enio, Ricardo Bauman, Roberto Coceiro, outros foram presidentes do SAP. Um dia me chamaram, Neto, topa ser? Eu fui. Mas aí nós já tínhamos comprado a atual sede na Rua Benfica. Uma vírgula aqui. Diga assim, do fundo do seu coração, o esforço que vocês fizeram para comprar aquela casa. A gente precisa saber disso. Isso é um episódio glorioso. Glorioso. A gente precisa saber disso. Quem não sabe. Então vai ser contado no nosso próximo módulo. Tá certo. Tá certo. Vamos deixar isso para começar o próximo módulo. Essa pergunta é muito forte. Bom. Essa resposta precisa abalar. Viu? Muito obrigada. Aliás, E até amanhã, pessoal. Voltaremos. Até amanhã, gente. Eu acho que está tudo tão interessante aqui, ninguém vai perder. Até amanhã.